Meu nome é Sérgio Schiller Thompson Flores. Eu sou a pessoa que vocês viram numa reportagem do Fantástico de 18 de novembro de 2018, apresentado como um ex-diplomata que havia agredido a atriz Cristiane Machado. Eu vim aqui para contar para vocês a verdadeira história. Eu vim aqui para vocês conhecerem quem eu sou e eu vim aqui para vocês finalmente conhecerem quem ela é. Eu não sou um homem abusador. Eu sou um homem que ao longo de 59 anos de vida, até esse lamentável episódio e até eu ter conhecido essa pessoa que tentou desgraçar a minha vida, construiu relações de carinho, de respeito, de consideração. E ela, apresentada como atriz, de fato, nesse episódio, talvez tenha feito um único papel relevante da vida dela. Mas um papel construído em cima de um roteiro premeditado e planejado, com cúmplices, com assistentes de produção e de direção. Um papel cujo objetivo era me destruir para me tirar dinheiro. E eu estou aqui para contar para vocês a história. Minha vida toda, tomei um cuidado enorme de manter privacidade, de manter minha vida pessoal reservada, protegendo a mim mesmo e as pessoas ao meu redor serem devassadas. E se tinha uma coisa que eu nunca imaginei é estar aqui na frente de vocês contando a minha história. Mas eu não tenho escolha. Não tenho escolha por duas razões. A primeira é porque eu descobri de uma maneira absolutamente chocante o quanto a verdade é frágil. Eu descobri de uma maneira absolutamente chocante como uma história construída em cima de não meias verdades, milésimos de verdade, editados, montados e inseridos numa narrativa completamente falsa, pode e convence as pessoas. É um lado assustador do mundo que a gente vive. As opiniões são formadas por alguns soundbites, são formadas pela última imagem ou a última declaração que você ouve na mídia ou nas mídias sociais e que você toma por verdadeira. As pessoas hoje não param para analisar, não param para tentar entender melhor. Elas se convencem da última frase que elas ouviram como se ela fosse um mandamento. Eu nunca imaginei isso. Eu acreditava na verdade. Acreditava que a verdade triunfava sempre. Acreditava que as pessoas olhavam as coisas com cuidado. Acreditava que isso aconteceria sempre. Não só na mídia, aconteceria no judiciário, aconteceria em todos os processos da vida da gente. Eu descobri como é fácil usurpar uma causa, qualquer causa. Neste caso, no meu caso, a causa da defesa das mulheres, a causa da luta contra a violência contra as mulheres. Eu devo dizer a vocês, inclusive, que, obviamente, eu estou aqui em primeiro lugar porque eu preciso que a minha história seja conhecida. Eu preciso para que as pessoas possam fazer o seu julgamento em cima de todos os fatos e não em cima da versão completamente distorcida e falsa que foi usada para manipular a opinião pública, manipular a mídia e manipular o judiciário. Eu vou, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, quem sabe, seja isso que a vida me reservou agora, eu tirar esse aprendizado do que eu vivi para contar primeiro a minha história e depois para poder discutir com vocês um pouco esse momento que a gente está vivendo e todas as implicações desse momento. É muito assustador imaginar que é tão fácil assim manipular e induzir as pessoas a erro com uma construção feita de 99% de mentiras e 1% de uma verdade. Só que 1% de uma verdade é uma grande mentira. E eu vou tentar apresentar isso a vocês de várias maneiras. Eu vou desconstruir cada uma das coisas que ela usou para construir a acusação contra mim. Inacreditavelmente, cada uma das coisas que ela usou, inclusive a fabricação de descumprimento de medidas protetivas que nunca houve, com sucesso. Minha prisão preventiva foi decretada por descumprimento de medidas protetivas. Medidas protetivas que hoje o próprio Ministério Público reconhece ao pedir minha absolvição sumária em ambos os processos, eu sequer fui intimado.
Passei 7 meses preso por um crime que eu não cometi, por descumprir medidas protetivas das quais eu não tinha sequer conhecimento. Medidas protetivas que ela foi a primeira a provocar que eu descumprisse, me chamando de volta para casa no mesmo dia em que eu saí, mandando pessoas me procurarem para promover a reconciliação, ela me ligando de números não identificados, em momentos em que ela diz que eu estava procurando ela ilegalmente. Repito, por descumprir medidas protetivas das quais eu não tinha conhecimento. Tudo isso eu vou contar para vocês em detalhe e vocês vão assistir, ouvir a história e vocês vão pensar com vocês mesmos a mesma coisa que eu penso. É um roteiro que, de tão inacreditável, se fosse um filme, todo mundo comentaria ao sair do cinema. Não pode ser, essa história não pode ser real. O chocante é que é. O chocante é que essa história é que ela usou para tentar destruir a minha vida, para tentar roubar a minha dignidade, para me tirar a liberdade. Fiquei 7 meses numa cela, preso por crimes que eu não cometi, por uma história que ela construiu de forma premeditada, com cúmplices e com o objetivo de me extorquir dinheiro. Um dos aprendizados, para mim, mais assustadores do que eu vivi é quando você está tentando se defender de uma pessoa que usurpou uma causa e construiu uma farsa em cima da causa, construiu uma teia de mentiras usando a causa como arma. Você que está se defendendo não consegue ser ouvido. Isso é dramático, isso é inacreditável. Mesmo quando você apresenta provas, e eu apresentei provas, meus advogados apresentaram provas desde o começo, você não é ouvido, porque você foi linchado, você foi condenado antes de ser julgado. Condenado pela mídia, condenado pela opinião pública e com isso, evidentemente, influenciando o judiciário. Isso é uma coisa absolutamente assustadora, é aterradora. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Isso não é justiça. Isso é o oposto de justiça. Isso é a maior injustiça que existe. E o segundo efeito perigosíssimo disso é que, ao usar a causa e ao ser exposto ao final às pessoas que foi uma manipulação, que foi uma utilização com os fins mais horrorosos do mundo, mais vergonhosos do mundo, você acaba minando a credibilidade das verdadeiras vítimas. E isso não pode acontecer. Inacreditavelmente, o que Cristiane fez é um perigo para as verdadeiras vítimas da violência contra a mulher, porque coloca o ceticismo e a dúvida na cabeça de quem está lá para atender às denúncias verdadeiras de violência contra a mulher. Ela é a pior inimiga da causa da violência contra a mulher. Chocante, né? Eu sou imensamente grato à Veja, que começou a contar a minha história. Claro que inicialmente com muita reticência, com muito cuidado, para não parecer que estava atacando a causa das mulheres. E eu entendo isso. Mesmo depois de eu apresentar muitas provas, e tive que apresentá-las, sendo que a Veja não teria feito a matéria. Ainda assim com reticência, mas começou a contar a minha história um pouco. Depois, no Conexão Repórter, o Cabrini contou mais, me desafiou, fazendo as perguntas difíceis, tentando provocar em mim uma reação, mas contou a minha história e por isso eu sou imensamente grato a ambos. Depois de meses amordaçado, em que eu não podia falar, porque eu estava preso, e é por isso que ela queria me manter preso, porque enquanto eu estava preso ela contava qualquer versão, qualquer mentira, e não era desafiada. E por isso ela está lutando tanto para me colocar preso, porque eu solto vou contar a verdade. E não posso deixar de fazê-lo. Eu saí e comecei a conversar com as pessoas. E me deparei com uma realidade assustadora. A maior parte da mídia não queria contar a minha história. E quem contou me exigiu, com razão, que eu apresentasse provas de tudo que eu disse. E eu fiz isso. Apresentei provas de cada declaração, de cada afirmação. E sou muito grato pelos jornalistas sérios que, diante das evidências e das informações, se dispuseram a contar e contaram a minha história. Entendo que ainda há resistência, entendo que eu vou ter que vencê-la com o que eu estou fazendo agora, apresentando a história, contando as provas,
para que vocês tenham acesso à verdade. E eu não me preocupei com o fato de que seria desafiador, que as pessoas questionariam e partiriam inicialmente do pressuposto de que eu estava errado, ou do pressuposto de que eu sou culpado antes de ser condenado. Porque esse é o pressuposto que a gente vive, infelizmente, no país. Eu entendia que era isso, aceitei que era isso, mas eu não tinha nenhuma preocupação. Dizia às pessoas que me cercavam e que questionavam, e eu dizia que eu tenho uma grande vantagem. E a minha vantagem é imbatível. Contra ela não há como vencer. Ou pelo menos eu tenho que acreditar nisso e eu espero que todos vocês também. Eu tenho do meu lado a verdade. Eu vou contar a verdade. E tenho falado a verdade. Sempre, inclusive no processo. Falar da verdade, inclusive, assumindo as culpas daquilo que eu fiz. E eu começo, talvez por aí, a desfiar um pouco a história. Sem dúvida nenhuma, eu errei ao reagir. Sem dúvida nenhuma, eu errei ao ficar quando eu tinha que ter ido embora. Sem dúvida nenhuma, eu jamais, mesmo que para contê-la, que foi exatamente o que aconteceu, devia ter empurrado ela, devia ter tentado segurá-la, não devia ter feito isso. Foi um erro inacreditável. E o mais inacreditável, as pessoas me perguntam, a pergunta para mim é mais difícil de responder. E por que você ficou? Por que você não foi embora? E a resposta é a mais assustadora de todas dessa história. Ela usou o meu amor por ela contra mim. Deixa eu colocar para vocês de uma maneira que fique fácil de entender. Tentem imaginar que uma pessoa ao longo de meses te tortura, te agredindo fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Toda vez que você não aguenta mais e que você vai embora, que você vai desistir, essa pessoa te traz de volta. Imaginem que o seu pior inimigo faz isso com você, te leva ao teu limite, te leva ao desespero, te machucando das maneiras mais dramáticas possíveis para você, sabendo onde é que estão os teus pontos fracos, sabendo onde estão as tuas vulnerabilidades. Tenta imaginar que essa pessoa faz isso ao longo de meses, te atacando 4, 5 vezes por semana, brigas de horas, às vezes 12 horas. Tenta imaginar que isso acontece te impedindo de dormir, com frequência. E outro dia, quando você ficou, por exemplo, que você tomou remédios aqui, eu fiquei apavorado que você ia se matar, eu liguei pro 92, peguei uma orientação médica e fiquei a noite inteira acordado do teu lado. Não, eu não ia me matar, eu só não queria ouvir você falando. Então, você tomar 10 daquele remédio... Eu não tomei 10, eu não tomei 10, eu só não queria ouvir falar. Você me disse que tomou 10. Eu, não sabendo se era verdade, tentei tomar as precauções necessárias para te cuidar. Eu só não queria ouvir mais você falando. Tenta imaginar como é que você se sentiria depois de meses. Agora tenta imaginar tudo isso acontecendo não pela mão do seu pior inimigo, pela mão da pessoa que você ama, pela mão do seu irmão, do seu pai, do seu marido, do seu companheiro, da sua mulher ou da sua companheira. Tenta imaginar que isso está sendo feito pela pessoa que mais te conhece, pela pessoa que mais sabe como e onde te machucar. Tenta imaginar isso que eu estou descrevendo e vocês vão entender o que eu passei. Sobre vida, eu não quero ficar com um bando de obra de arte que não serve pra porra nenhuma. Ou seja, você acha que viu isso, há uma obrigação de vender minhas obras de arte para pagar as viagens. Mas então vai sem mim! Não vai sem mim, cara! Fica com as obras de arte abraçado com ela! Eu não quero viver essa vida! Você viveu! Você teve a chance! Desde pequeno! Como você fala comigo, Cris? A verdade é que eu estava apaixonado por ela. E a verdade é que isso me impedia de enxergar o que estava acontecendo na frente dos meus olhos. Eu não queria acreditar. Eu queria acreditar que aquilo era uma relação de amor. Apesar de todas as pessoas ao meu redor, os amigos, minha família, me dizerem: Sérgio, tem uma coisa muito errada. Esse comportamento dela não faz sentido numa relação de amor. Não faz sentido uma mulher te provocar, te agredir dezenas de vezes
para nas 2 vezes em que você reage tentando contê-la te denunciar. Isso não faz sentido. Mas ela usou o meu amor por ela contra mim. E ao usar o meu amor por ela contra mim, ela usou a arma mais devastadora, porque essa arma me impedia de ver o que estava acontecendo. Ela com isso me manipulou, me impediu de ir embora. Quando eu fui, me trouxe de volta, e eu fui me deixando continuar naquela situação absolutamente insuportável. Porque eu nasci em Nova York, só que agora eu quero viajar muito. Eu não nasci em Nova York, eu nasci na casa de São José. Mas eu vivi a minha vida em Nova York, fiz isso, Mas fiz por aquilo. que isso te... E agora? Mas por que? E agora eu quero viver! E você acha que é muito? Você quer Nova York, né? Você quer... Porque eu quero viajar e pra você é vida de navalha. Só um minutinho, desculpa. E por que você tem raiva de eu não poder nesse momento... Porque agora é minha vida de 35 anos! 37. 37! Eu vou contar a vocês a dinâmica de como isso aconteceu. Eu vou contar a vocês como é que ela conseguiu me manipular. Eu vou explicar para vocês por que eu não fui embora. Eu vou expor como é que ela construiu todo esse roteiro para que ele fosse encenado no palco que ela tinha montado no nosso quarto, no nosso escritório, no nosso closet. Para que eu, sem saber, fosse o ator do papel que ela tinha escrito para mim. Ela representando dela com muito cuidado, com muita precisão, evidentemente para editar os trechos dela e deixar só os trechos das minhas reações. Eu me senti na obrigação de lutar para consertar a relação. Relação que não tinha conserto, não era para ter, mas eu, por isso, tentei suportar o insuportável. E no final reagi, tentando contê-la, nunca machucá-la, desesperado, triste, sem compreender o que estava acontecendo. E eu não compreendia por que aquelas agressões, aquelas cobranças, para no minuto seguinte ela ser carinhosa, apaixonada e doce. Depois que, passadas horas de me agredindo, ela via que eu não tinha reagido, ela acalmava e aí tinha uns momentos lindos, de paixão, de carinho, de companheirismo. No dia seguinte recomeçava de novo. Sempre esperando, eu percebo hoje, a minha reação. Na época eu não entendia nada. E eu lutava desesperado para acalmá-la, para contê-la, para fazê-la voltar ao normal. E em dezenas de dias ela voltava. Isso me dava esperança. Eu dizia, não, eu vou vencer isso. Eu vou ter força para aguentar esses momentos de desequilíbrio dela, de surtos dela, porque eu achava que eram isso, e não eram. Hoje eu tenho clareza. Eram a arma que ela estava usando para provocar uma reação minha. E eu, lutando desesperado, quando às vezes conseguia, me convencia que eu ia conseguir, para construir uma acusação falsa, porque 1/1000 da verdade não é a verdade. Se meia verdade não é, o que dizer de 1/1000? E a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar para vocês, da maneira mais contundente talvez, e da maneira mais fácil de compreender, porque não tem como ninguém questionar o fato de que eu estou contando a verdade, porque não sou eu que vou contar. Quem vai contar é quem me acusa. Nessa primeira parte eu vou colocar Cristiane para desmentir Cristiane. Eu vou colocar ela contando as inúmeras versões do que aconteceu. Na melhor delas, do ponto de vista da verdade, da realidade, tem 5% da verdade, 95% de mentiras. E com isso construindo uma grande farsa, uma grande lenda. Vou dividir com vocês também a minha gratidão imensa, incalculável, por eu estar aqui diante de vocês agora, tendo a oportunidade de falar a verdade. Minha gratidão por, num certo momento, o Ministério Público, percebendo que tinha uma coisa errada na história, pedir minha absolvição sumária nos 2 processos de medida protetiva, um dos quais me colocou originalmente preso. Pela juíza ter revogado a minha prisão, certamente num certo momento se dando conta de que tinha alguma coisa errada. E com todas as informações vocês vão poder fazer sua avaliação. Vocês vão ver ela contando uma versão depois da outra, totalmente contraditórias entre si, e vocês vão perceber o quanto é fácil
esconder a verdade. Vocês vão perceber o quanto é fácil construir uma história totalmente falsa e não ser desmascarado. E eu olhava as reportagens saindo, as matérias saindo, e dizia, meu Deus, as pessoas vão perceber. São histórias uma diferente da outra. São histórias uma contraditória com a outra. As pessoas vão perceber. E o assustador é que não percebem. As pessoas se deixam convencer pela última informação que elas leem ou pela última reportagem que elas veem. Na verdade, ela sequestrou a minha vida e a minha história. Sequestrou minha casa, sequestrou muita coisa a mais. E vocês vão entender por que eu estou usando o termo sequestrar. Ela me acusou de ter sequestrado ela ao longo da relação de 2 anos. É uma história tão chocante que é melhor rir do que chorar. Nós passamos, na verdade, muito menos do que 2 anos, passamos 1 ano e pouco de relacionamento, onde eu fazia todas as vontades dela, onde ela fazia o que bem entendia, onde ela tinha liberdade para fazer tudo que ela queria. Tanta liberdade que ela teve o espaço para encontros clandestinos, montar câmeras, se encontrar com o cúmplice dela inúmeras vezes, levar coisas da minha casa toda semana. E eu não tinha a menor ideia. Viajava, e ela se queixava que eu viajava muito. Tudo isso eu vou apresentar para vocês. Então, na verdade, minha vida foi sequestrada e ela se apresentou como se ela tivesse sido sequestrada por essa relação. Vocês vão enxergar o absurdo que é essa narrativa. Eu acredito que nós temos que viver sempre, em tudo que a gente faz, com cautela, com generosidade, com tolerância, com bom senso, tomando cuidado de não prejulgar, tomando cuidado de ouvir o que a outra pessoa está dizendo para a gente. Isso em tudo, nas relações pessoais, nas relações profissionais. E eu acho que essas são características do nosso comportamento que nós temos que resgatar nesse mundo em que é tão fácil condenar primeiro para entender depois. Ela tentou tirar a minha dignidade, mas não conseguiu. A minha dignidade é minha. Minha dignidade me pertence. Minha dignidade foi construída ao longo de décadas de uma vida bem vivida. Amando os outros, cuidando dos outros, sendo amado e sendo cuidado, me comportando com os outros como eu queria que os outros se comportassem comigo. Ela tentou destruir a minha reputação, mas não vai conseguir. A minha reputação é minha, ela é feita de décadas de eu me comportando como eu gostaria que os outros se comportassem. Não é que eu não tenha errado, todos nós erramos, certamente errei, mas nunca errei querendo fazer o mal, nunca errei querendo, de nenhuma forma, desrespeitar os outros ou agredi-los. Ela tentou me tirar tudo que faz de mim quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. E quem me conhece sabe quem eu sou. E eu espero vocês vão saber quem eu sou. Ainda que eu tenha que abrir minha vida de uma maneira que eu nunca fiz antes. Meu nome é Sérgio Chiga Thompson Flores. Eu tenho uma única ferramenta, que é a verdade. E com ela eu quero que vocês conheçam a minha história. Vou dividir com vocês a minha caminhada para desfazer a farsa que foi construída e fazer com que a verdadeira história seja conhecida. Obrigado.